Vamos experimentar uma nova maneira de transmitir, vamos ver se melhora. Eu quero até agora não consegui, mas vamos a ler de novo, irmãos, Efésios capítulo 1, versículo 3. Depois oramos e vamos meditar na palavra do Senhor. Diz assim, Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Vamos orar, irmãos. Senhor, te damos graças pelo privilégio que nos dás de poder abrir a tua palavra e meditar nela, Senhor. Pedimos, Deus, nos auxilies agora para poder compreender a tua palavra. Precisamos, Senhor, entender a tua palavra. Vivemos tempos tão difíceis, tão complicados. Há tanto barulho ao nosso redor, Senhor, tantas vozes que reclamam por atenção, reclamam, Senhor, por desviarmos do teu caminho, da tua palavra. Por isso pedimos, ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a ouvir. Fala conosco, com cada um de nós, Senhor, conforme a nossa necessidade, conforme a nossa realidade. Obrigado porque tua palavra é fiel. Obrigado, Senhor, porque tua palavra é atual e ela, Senhor, fala realmente aquilo que nós precisamos ouvir. Livra-nos, Senhor, de erros, livra-nos, Senhor, de heresias, ajuda-nos, Senhor, a permanecer fiéis à tua palavra. Oramos a ti, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, por que nós louvamos a Deus? Por que nós temos cultos de louvor a Deus? O que acham? Eu sei que o tempo não dá, mas está fresquinho, chuva, a cabeça só quer estar a dormir, mas vamos tentar despertar, acordar o cérebro, sim? Gratidão. Gratidão? O que mais? Que Deus mandou, ok? Para louvar Ele. Honrar Ele, sim. Para? Porque Ele é digno. Isso mesmo. Irmãos, nós precisamos, e um exercício que todos nós precisamos fazer sempre, sim? Nós fazemos as coisas, sim, Deus mandou cultuar o seu nome, Deus mandou que nós vivamos em santidade, sim? Deus mandou que nós sejamos fiéis e guardemos a sua palavra. Mas por cima do mandamento, nós precisamos lembrar que nós louvamos a Deus por quem Ele é, sim? E porque Ele é digno. Interessante, não é? E eu vos convido a ler nas vossas casas depois, irmãos. Vocês sabem que sempre estou a falar da mesma coisa. Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5, sim? Onde João tem aquela visão do culto a Deus no seu trono. E é impressionante, não é? Porque as figuras que João descreve e os momentos que ele descreve são únicos, sim? E é muito interessante porque o louvor que se escuta ali, e desculpem aqueles que gostam desse tipo de louvor, não é? Mas não é eu estou a pisar na cabeça do capeta, não é eu vou rebolar, e eu vou atropelar, e eu vou vencer. Não, não é isso. O louvor que se ouve, irmãos, por milhares e milhares de anjos e todos aqueles que estão na presença do Senhor é Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então, nós louvamos a Deus por quem Ele é e porque Ele é digno, assim como já falaram. Ele é digno do nosso louvor. Então, não se trata de se eu estou com vontade, não. Não se trata se o vento está a favor ou não, se todas as coisas vêm comigo. Eu não sou o centro do louvor.
O centro do louvor é Deus. E apesar das minhas circunstâncias, apesar das coisas que eu seja a passar, eu preciso lembrar, eu louvo, eu honro, eu presto adoração a Deus, porque Ele é digno. Nós iniciamos a estudar a carta de Paulo aos Efésios, irmãos, e o que Paulo está querendo dizer aos irmãos, queria dizer aos irmãos lá em Éfeso, e quer nos dizer hoje a nós, é a mesma coisa. Nós precisamos ter as coisas em ordem. Sim? Tudo inicia e tudo acaba com Deus. Não tem nada a ver conosco. O cristianismo não tem nada a ver com o ser humano. O cristianismo não tem nada a ver com aquilo que eu ou tu pensamos. Tem a ver com Deus e quem Ele é. E como Ele faz as coisas. Sim. Nós já estudamos o versículo 1 e 2. Falamos de quem é Paulo, aquele grande missionário, sim? E é interessante, não é? Porque quando se estuda missiologia, quando se faz o estudo sobre missões, geralmente se estuda a vida de grandes missionários através da história. Sim? Mas temos que iniciar, inefetivamente, com Paulo. E o interessante é que grande parte do seu ministério, irmãos, ele não passou a viajar. Nós ouvimos e lemos da viagem de Paulo. Mas grande parte do ministério ele esteve preso. Ou seja, ele não estava a pregar nas ruas, ainda que ele fez isso. Sim? Ele não estava a pregar nas igrejas, ainda que ele ia, não é, às sinagogas, ou ele iniciou, ele plantou a igreja. Mas o seu grande ministério foi desde a prisão. E a evidência disso nós temos no nosso Novo Testamento. Grande parte do no nosso Novo Testamento são as cartas do apóstolo Paulo. Sim? E a carta aos Efésios é uma carta magistral. São apenas 6 capítulos, irmão. Mas nós vamos demorar, e eu estava fazendo as contas, perto de 1 ano para estudar esses 6 capítulos. Por quê? Nós, no início do culto, limos o versículo 1, mas do verso 3 ao verso 14 é só uma frase no original. É só uma frase. Sim? Ou seja, pode ter vírgula, mas não tem ponto. Porque Paulo inicia falando, não é? Bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele encerra o seu pensamento falando, não é, sobre o Espírito Santo, qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. E respirando. Sim. Então, nós deveríamos ler e estudar desde o versículo 3 ao versículo 14, mas nós não temos, lamentavelmente, estrutura para isso. Então, vamos ter que ir dividindo por partes, tentando. Agora, o grande perigo disso é que o próximo domingo vocês já vão esquecer o que falamos hoje. Então, vamos ter que fazer um resumo daquilo que já falamos hoje e tentar engatar com aquilo que vem a seguir. Mas eu peço, irmãos, eu vos rogo, leiam Efésios. Sim? E a melhor maneira de estudar a Bíblia, irmãos, não é seguindo um método, mas é ler a Bíblia. Sim? Leia uma e outra vez, se é possível, decore. Porque isso daí é que nós vamos começar a tirar benefícios disso. Nós iniciamos falando, não é, sobre que nós louvamos e nós cultuamos a Deus porque Ele é digno, e nós precisamos lembrar sempre isso. Vejam como o apóstolo Paulo inicia a sua carta. Ele cumprimenta a igreja, ele descreve a quem que envia a carta, e ali ele inicia falando de bendito seja Deus. Bendito seja Deus. É muito interessante, não é? Porque depois ele vai falar sobre a salvação do homem. Mas a salvação do homem não começa com o homem. A salvação do homem começa com Deus. Por isso que nós falamos que tudo tem a ver com Deus. Tudo aquilo que nós vemos na Bíblia, nós encontramos, que encontramos na palavra do Senhor, nós vemos que tudo tudo começa com Deus. Sim. Começando pela nossa salvação. Bendito Deus e nosso Pai, é Jesus Cristo. Por que Deus é digno de ser abençoado? E é um conceito um bocado estranho também, não é? Nós desejamos a bênção de Deus para nós, para nossas vidas, ou
para os outros. Sim? Agora, por que nós temos que bendecir a Deus? Será que Deus precisa ser abençoado? A ideia aqui do bendito que Paulo está a usar é reconheçamos Deus por quem Ele é. Sim? Reconheçamos Deus por quem Ele é. Não há ninguém maior que o nosso Deus. Não existe outro Deus na Terra. Não há comparação. Sim? Não há comparação. Sim? E arrisco, irmãos, de soar um bocadito qual é a palavra? Fugiu da minha cabeça agora, mas é só mal, não é? Por isso que o cristianismo não tem comparação. Não porque o cristianismo seja a melhor religião do mundo, não estamos falando disso, mas pelo Deus que tem o cristianismo. Estamos falando do cristianismo bíblico. Sim. Não há Deus como o nosso Deus. E ele merece todo o reconhecimento. Por quê? Diz Paulo. Por que Deus tem que ser bendito? E ele explica. E ele diz, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Eu vou tentar não fugir à minha responsabilidade, irmãos, de expor a palavra do Senhor corretamente. Sim? Nós temos pelo menos 6 verbos que precisamos analisar essa manhã. Não temos o tempo para fazê-lo, então vou tentar fazer o mais rápido possível, mas não sendo superficial. Sim? Se vocês veem os verbos que temos aqui, quando fala, por exemplo, de ele nos abençoou. Sim? Alguém reconhece em que tempo está esse verbo aqui? Passado, sim. Versículo 4 aparece o verbo elegeu. Aparece em que tempo? Passado. Versículo 5, predestinou. Passado. Sim. Então, é uma coisa interessante. Lamentavelmente, nós no português e no espanhol, nós não temos esse tipo de verbo, nós não usamos esse tipo de verbo. Mas no grego há um tempo de verbo que se chama auristo. O que é o tempo do verbo auristo? É um verbo que acontece no passado, sim? Mas já aconteceu completamente. É como se nós falássemos, por exemplo, ele comeu picanha. Não convidou o pastor, sim? Mas quando nós falamos ele comeu picanha, nós não estamos falando só no ato de comer, mas que ele acabou com a picanha que havia, por completo. Então, é uma ação que aconteceu no passado, mas que já foi completada no passado. Sim. Então, por isso, e tenta lembrar essa definição, irmãos, porque cada verbo está colocado em auristo, no original. O que significa isso? Não é que Deus nos vai ir dando bênçãos espirituais aos bocaditos. Sim. E como é geralmente como nós pensamos. O que nós estamos a dizer é que Deus já nos deu toda a bênção espiritual que nós precisamos já no passado. Sim? Já no passado. Agora, essa questão do no passado é importante entender para aquilo que vem depois. Sim? Porque Paulo vai explicar qual que são essas bênçãos. Aqui não está a falar de bênçãos materiais. Não está a falar que Deus já te deu uma casa. E que tu tens que encontrar onde está essa casa que Deus te deu, não é? Ou que Deus já te deu comida, que tu a única coisa que tens que ir e entrar no continente e falar, olha, já Deus comprou, eu só venho a retirar aquilo que já... Não está a falar de bênçãos materiais. Está a falar de bênçãos espirituais. Sim? Onde estão essas bênçãos espirituais? Nos lugares celestiais. Sim? Onde está Deus? Paulo, Colossenses, ele vai falar à igreja de Colossenses, coloquem os vossos olhos nas coisas de cima. Por isso que sempre fazemos um exercício quando estudamos esse texto, não é? De levantar a nossa cabeça. Porque o que nós estamos acostumados a olhar? Onde é que nós focamos a nossa atenção? No hoje, no agora. Sim, falávamos do iPhone, desculpa, do iPhone 25 no tempo da escola dominical, sim? Por que o iPhone 25 é melhor que o iPhone 11? Por quê? Tem mais tecnologia. Para quê?
a tua voz sai mais potente. É a melhor câmera. Isso que eu digo, porque vai ser tirar uma melhor foto de mim. Então, vai transformar isso feio em uma coisa... Mas... eu não sei por que o pessoal... Pronto, não. Irmãos, nós já fomos abençoados. Está tudo na presença de Deus. Tudo aquilo que Deus preparou para nós, Ele já nos deu. Sim. Mas há um detalhe. Como que Ele nos deu aquilo que Ele já preparou para nós? Diz ali o versículo 1, continua a falar. Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo. Vê como Paulo está a colocar as coisas em ordem. Primeiro, tudo começa com Deus. Lembre isso. Tudo começa com Deus. Deus é que faz as coisas. E Ele os faz de maneira completa. Quando que Ele nos abençoou? No passado. Agora Ele vai usar um meio. Lembra o mediador da escola dominical? Qual é esse meio? Cristo. Não há maneira de eu ser abençoado espiritualmente a não ser que seja através de Cristo. Sim. Através de Cristo. Nós desejamos bênção às pessoas. Oramos por pessoas que não conhecem Cristo. Mas, lamentavelmente, isso não vai ser possível porque eles não estão em Cristo. Percebem a diferença, irmãos? Tudo passa e tudo se deve a Cristo. E nós oramos é que essas pessoas venham a conhecer a Cristo, para que essas bênçãos sejam realidade nas suas vidas. Mas estarmos em Cristo é importante, e nós tínhamos falado já isso quando estudamos versículo 1 e 2, porque o que faz de nós crentes não é professar, ou o que faz de nós cristãos, não é professar o cristianismo, não é assistir a uma igreja, não é ser membros de uma igreja, não é fazer o ministério. O que faz de nós crentes é estarmos em Cristo. Sim. O batismo expressa isso. E eu estava sem Cristo, mas quando Cristo morreu, eu morri com Cristo, e quando Cristo ressurgiu, eu ressuscitei com Cristo. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Então, se eu estou em Cristo, todas as bênçãos de Deus já são minhas. E isso é um consolo, irmãos. Isso tem que nos confortar. Porque eu não preciso ganhar a bênção de Deus. Eu não preciso me esforçar para isso. Não há nada que eu possa fazer. Tudo que Deus já decidiu dar-me em Cristo, eu já tenho. Eu preciso lembrar isso. O que é mais importante na nossa vida? O que é mais importante na nossa vida? Na quarta-feira estávamos a ter um debate muito interessante no estudo bíblico. Se os irmãos não assistiram ainda o vídeo, eu os convido a assistir, porque houve um tempo ali, um momento muito interessante, não é? Onde nós falamos sobre a questão, por exemplo, de participar da ceia. Sim. E o que vai acontecer se o anticristo vem e os governos nos proíbem nos reunir? E coitadinhos de nós, não é? Nós vamos ser tão rebeldes ao Estado e vamos ficar na nossa casa, não é? Porque justamente falou, ninguém se pode reunir. E se nós nos reunimos, o que vai acontecer? Vamos presos? Ou somos mortos? Bem simples. E a pergunta é, qual que é o problema? Se nós estamos em Cristo, a nossa vida está segura nele, não a vida física. Eu não estou preocupado com isso. A nossa vida, a minha vida espiritual. Eu vou estar com Cristo um dia, porque eu já estou com Cristo hoje. E isso é importante nos lembrar. Mas Cristo é o meio para que eu possa alcançar as bênçãos. Quais são essas bênçãos, irmãos? O apóstolo Paulo vai a descrever para nós. Alguém que possa ler o versículo 5, por favor? 1:5. Sim. E nos predestinou para filhos de adoção com Jesus Cristo, para si mesmos, segundo o beneplácito de sua vontade. Desculpa, Natália. Podes ler o 4 também? Eu pulei o versículo 4.
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para santos e princípios diante dele em amor. Pronto, se nós estamos a falar que tudo inicia com Deus e tudo depende de Deus, nós precisamos colocar agora isso num tempo. Em qual tempo vive Deus, irmão? O eterno, sim, que seria o hoje, sempre. Ou seja, quando nós pensamos em que tempo vive Deus, o que nós estamos a pensar é que o passado, o presente e o futuro para Deus são a mesma coisa. Está na presença dele. Sim. Em que tempo estava o verbo abençoar? Passado. Então, se estava no passado, ou seja, Deus já viu isso. Sim. Então, o que Deus vai fazer a continuação também tem que estar no passado, porque Deus já tomou uma decisão sobre isso. E por isso Paulo coloca ali, versículo 4, quando ele diz, quando também nos elegeu, e esse elegeu está no passado. E quando que ele faz isso, irmãos? Quantos estavam vivos quando Deus fez isso? Quantos estavam vivos quando Deus fez isso? Por quê? Por que Paulo faz isso, irmãos? Por que mexe com nossa cabeça dessa maneira? Porque nós temos a tendência de pensar de que eu sou salvo porque eu sou boa pessoa. Sim. Ou porque eu sou melhor que os outros. Ou porque eu fiz uma coisa boa. O pensamento de juízo que nós temos, não é? É que Deus, no final, vai chegar ao final dos tempos e ele então vai medir. Carlos fez isso, não é? E a balança vai para o lado. Mas depois Carlos fez coisas boas também. Então, isso vai pelo menos equilibrar em 0,1%, pelo menos os meus atos bons vai ser melhores, não é? Porque cada ato bom mata dois atos maus, não é? Então, tem que compensar. Então, o meu pensamento é, no final, Deus vai falar, eu queria condenar o Carlos, mas a balança está falando. Percebem como que nós colocamos em nós os méritos? Paulo está falando, não é assim. Não é assim que Deus age, não é assim que Deus faz as coisas. Ele age desde antes da fundação do mundo. Sim? Ele faz as coisas em um tempo sem tempo, porque ele tem um propósito. Ele tem um plano, é isso que é a expressão que nós usamos. Talvez Paulo ali nos elegeu nele. De quem está falando aqui nele? Cristo. Em Cristo, lembre sempre isso. Em Cristo. Sim? Antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Sim? Se voltarmos um bocadinho ao nosso tema das quartas-feiras, nós estamos a estudar a teologia do pacto, não é? E nós iniciamos estudando um pouco sobre o pacto de redenção, ou o pacto eterno. O que significa isso? Antes da fundação do mundo, sim? A Trindade fez um pacto nela própria de salvação. Sim? Então, essa salvação não ia ser para toda a humanidade, porque toda a humanidade o que merece é condenação. As palavras são importantes, irmão. Não estamos a falar de salvação, não estamos a falar de oportunidade, não estamos a falar de premiação, nós não estamos a falar de mérito, estamos a falar de que há uma situação, todos estamos condenados, e Deus decide salvar um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas. Por quê? Nós não sabemos. Será que eu sou melhor que o meu vizinho? Não. Meu vizinho é muito melhor que eu em muitas coisas. Não é isso que condiz, mas Deus decide. Ele decide formar um povo. Esse povo vai ser um povo especial. E a definição desse povo é que esse povo vai ser santo e irrepreensível diante dele. Sim. Então, quando Deus escolhe um povo.
E nós vemos no Antigo Testamento isso a se desenvolver. Deus escolheu Abel por cima de Caim. Deus escolheu depois Set por cima de Caim. Deus escolheu Noé entre todas as famílias, Noé e a sua família, e salvou Noé. Depois Deus escolheu Abraão para fazer dele um povo. E é muito interessante ler toda a história, não é? Porque Deus promete que ele vai ser de bênçãos, ele vai ser grande, a sua família vai ser tão grande. Só porque é um pequeno detalhe. Não tem filho. E como que nós fazemos família? Através de filhos. E ele recebe a promessa do filho só 25 anos depois de que Deus tinha falado com ele. Sim. Deus dá Isaac. Abraão teve outros filhos, mas Deus escolheu Isaac. Através dele, ele vai levantar uma nação. Quantos filhos tem Isaac? 2 filhos. Sim. Mas Deus escolhe o melhor. Os dois eram terríveis. Sim. Os dois eram terríveis. Mas se nós vamos colocar na balança, Jacó não era melhor que Saúl. Mas Deus escolhe, elege Jacó, para que através de Jacó, o povo que Deus tinha escolhido se formasse. Sim. E dali sai aquela nação que nós conhecemos no Antigo Testamento como Israel. E é interessante que Deus faz uma aliança com Israel. E quando fala para essa aliança, fala, vocês vão ser um povo santo. O que significava santo ali, lembra? Separado, diferente, distinto. Mas santo para ele. Esse povo, a razão de ser esse povo é viver para Deus. É agradar a Deus. Por isso que Paulo diz aqui, irmãos, nos elegeu para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Ou seja, todos aqueles que se acham que são salvos, mas vivem do seu jeito, podem ser parte desse povo? Não, não é impossível. Porque se tu formas parte do povo de Deus, tu tens que viver uma vida separada, distinta. É famoso isso? É bem visto ser diferente dos outros? Não, claro que não. Claro que não. É complicado, muito difícil. Mas o povo que Deus escolhe é o povo que tem que viver de maneira agradável a Ele. Lembre sempre, tudo tem a ver com Deus. Esse povo que Deus escolhe tem que viver de uma maneira que agrade a Ele, não o mundo. Sim? Deus elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Verso 5, agora sim. E aqui aparece uma palavra muito complicada, não é? Lamentavelmente, é complicada porque as pessoas complicam. Diz Paulo ali, e nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua bondade. O que significa predestinou, irmão? De novo, o verbo está em passado. O que significa predestinar? Destino antecipado. Destino antecipado, sim. Pré, antes, quando? Passado. Antes da fundação do mundo. Percebem por que é necessário colocar isso em um tempo? Porque ali faz sentido. Mas não somente Deus elege o povo, mas ele também já escreve a história desse povo. E não depende daquilo que o povo faça ou deixe de fazer. Não é dos méritos desse povo. É resultado daquilo que Deus faz. Sim? Agora, essa predestinação não está só na área. Deus predestinou, não? Então eu sou um robô que Deus me converte em um robô, eu vou só fazer aquilo que Ele quer. Não, Ele está a formar um povo, mas esse povo não vai ser um povo mais entre toda a terra. Esse povo vai ser a sua família. Sim? A sua família. Olha como coloca Paulo ali. Nos predestinou para filhos de adoção. Sim? E isso coloca as coisas em ordem também, irmãos.
quantos filhos tem Deus? Um filho. Lembre sempre a palavra unigênito. Sim, único filho. Sim. Todos os outros filhos são filhos de adoção. Por quê, irmãos? Paulo vai colocar de uma maneira interessante quando ele diz que todos nós éramos filhos de ira. Ou seja, éramos gente que merecia condenação. Por quê? Por causa do pecado. Todos caminhamos para a adoção. Mas Deus, na sua graça e na sua misericórdia, escolhe um povo e esse povo faz uma família. E ele adota filhos através de Cristo. Adota filhos através de Cristo. Nos faz ser dele. Então, ele não somente vai determinar, pronto, esse povo aqui vai ser meu. Se não vai falar, cada pessoa em particular vai ser meu filho. E vai passar a ter os mesmos privilégios que tem Jesus Cristo, não é? Mas, lembrando sempre, nós não somos filhos naturais. Aquela expressão que sempre se fala, não é? Todos somos filhos de Deus. Não. Todos somos criatura, criação de Deus. Mas para ser filhos, nós temos que ter uma relação com Deus. E a única maneira que nós possamos relacionar-nos com Deus e nós formamos parte da sua família, através de Cristo. E pastor, e além de tudo, ainda somos co-herdeiros com Cristo. Como que é? É uma ideia que nós não conseguimos entender, porque acho que nenhum de nós herdou uma herança grande. E se alguém herdou, por favor, lembre de mim. Sim? Mas é interessante, não é? Porque a palavra co ali fala que tudo que é de Cristo é nosso. Sim? Tudo que é de Cristo é nosso. Mas, de novo, isso só é possível porque nós estamos em Cristo. Em Cristo. Alguém pode ler, irmãos, rapidamente, Mateus capítulo 28, verso 18 a 20? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Interessante. Quanta autoridade foi dada a Cristo? Toda. Toda a autoridade. Sim. Mas a autoridade foi dada a Ele, não a nós. Foi dada a Cristo. Mas nós pregamos o Evangelho não no nosso poder, não nas nossas forças, mas nas forças e na autoridade de Cristo. De Cristo. Não, por isso que, e nessa semana que estivemos com os irmãos da França, se nós esquecemos isso, é um bocado frustrante aquilo que acontece sempre. Nós tentamos compartilhar a mensagem com as pessoas, e o que as pessoas nos falam? Não quero saber. Eu não tenho tempo. Eu estou muito ocupado para falar de coisas assim. É frustrante, porque então nós somos empurrados a pensar, não, talvez a técnica, o método está a falhar. Precisamos aplicar alguns métodos. Então, se o pastor começa a dançar aqui na frente, isso talvez vai chamar a gente, não é? E o pessoal vai entrar na igreja. Não, vai fugir, irmão, se eu faço isso. Mas não é o método que determina que nós vamos ter sucesso ao falar de Cristo. O que determina o sucesso que nós tenhamos de falar de Cristo? A autoridade de Cristo, do próprio Cristo. Aqueles que são dele, chegado a um determinado momento, vão ouvir a mensagem e vão responder a mensagem. E nós aqui temos testemunhos incríveis de como isso acontece. De como isso acontece. E não é por aplicação de um método em particular. É porque Cristo age conforme o seu poder. Por isso vale a pena pregar, irmãos.
Por isso vale a pena falar de Cristo. Nós não estamos preocupados com aqueles que rejeitam. Está no sentido de que isso não é uma frustração para nós. Oramos por eles. Que em algum momento isso faça o efeito. Sim? Mas nós estamos felizes de poder honrar ao nosso Salvador, fazendo aquilo que Ele nos mandou fazer. Portanto, ir e fazer discípulos. A quem? A todas as nações. Sim? A todas as nações. Ou seja, há doidos, não é, que querem plantar uma igreja em cada cidade fronteiriça com a Espanha e depois passar a Espanha. Mas em que isso temos que fazer? Os doidos são aqueles que não estão a fazer nada. Como que se nós temos o mandato de ir e fazer discípulos, nós não estamos a fazer isso? Porque confiamos em nossa força, a nossa sabedoria, na maneira que nós façamos recursos. Nós não temos recursos. Os recursos são de Deus. Ele faz as coisas. Mas precisamos lembrar, tudo é feito em Cristo e através de Cristo. E se Deus te adotou na sua família, irmãos, é simplesmente porque Ele quer. Voltemos ali ao versículo 5 e vamos encerrando com o versículo 6. Por que Deus faz as coisas que faz, irmãos? E é bom nós lembrarmos isso também. Tudo inicia com Deus, sim? E tudo Ele faz para Ele próprio. Sim? Diz ali versículo 5, predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, sim? Segundo o beneplácito da sua vontade. Como que nós poderíamos colocar isso em português moderno? Segundo a sua Segundo a vontade. vontade. Sua própria vontade. Sim, porque Ele quer. Porque Ele quer. Porque a Ele lhe apraz fazer isso. Eu não sei, irmãos, eu não consigo explicar, mas de alguma maneira, Deus resgatar um menino orgulhoso, sim, que se acha muita coisa, e colocar na sua família, para ele, é de agrado. E trabalhar nisso, humilhar o orgulho desse menino uma e outra vez. Ele o faz. Mas porque isso lhe agrada, não porque o menino seja alguma coisa particular. E Deus nos adota justamente porque Ele quer. Versículo 6 diz: para louvor da sua graça, pelas quais nos fez, passado, que coisa? Agradáveis a si no amado. Quem que é o amado? Cristo. Nos fez agradáveis a si mesmo. Deus se agrada de ti, meu irmão. Deus se agrada de ti. Olha, estou a falar de ti, não do teu pecado. Deus não se agrada do teu pecado. Deus não se agrada do meu pecado. A pergunta é, Deus se agrada de ti? Quando Deus olha para ti, Ele pode dizer, minha filha, meu filho, Deus não sorri, mas nós temos essa ideia, dar esse sorriso, é parte da minha família? Sim, por quê? Por Cristo. Por Cristo. Não muda, ou não deveria mudar isso, a maneira que nós encaramos a vida também? Porque nós achamos e temos aquele relacionamento com Deus, muitas vezes, um relacionamento de medo e terror. Eu não peco, mas eu não peco ou não quero pecar, não porque eu entenda que isso é mal, mas para que Deus não me castigue. Porque eu tenho medo que Deus me castigue. E se eu pequei? Agora estou tramando. Deus vai cair em cima de mim com a sua ira e vai acabar comigo. Mas isso não é aquilo que a Bíblia está ensinando. Deus nos fez agradáveis assim. Significa que, sim, nós pecamos. Lamentavelmente, pecamos. E Deus oferece a saída a isso. O que nós vemos em cada culto? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar de toda a iniquidade. Pecas, meus irmãos, confessa o teu pecado.
Não fiques ali tentando, eu falhei. E pronto, então eu vou ter que castigar a mim próprio, não é? E espero que Deus tenha misericórdia de mim para que quando veja que eu estou a sofrer tanto. Não, não é isso que Deus está pedindo de ti. Está pedindo é que reconheças, pequei, Senhor, contra ti somente pequei. Pide perdão. Sim. E recebe o perdão que já Cristo ganhou na cruz. Cristo já pagou por esse pecado. Cristo já sofreu aqui o castigo de Deus que tu merecias, que eu merecia, sobre si próprio. O que nós precisamos fazer, então? Reconhecer a nossa fraqueza, pedir perdão e viver no perdão do Senhor. Pastor, mas eu vou ter que fazer isso todo dia. Mas, irmão, essa é a ideia. O que é o problema nosso, aleluia? Que nós nos achamos fortes demais. Não precisamos de ninguém, nem precisamos de Deus. Quando nós deveríamos reconhecer o contrário. Eu careço de Deus, careço do auxílio de Deus todo o tempo. Todo o tempo. E eu reconheço, irmãos, eu quero bater em mim próprio muitas vezes no dia, a parte de outros que querem bater em mim, não é? Mas eu próprio quero bater, porque eu falo, eu já sei, mas eu não faço. Sim, eu não faço. Uma luta para mim é justamente poder reconhecer, eu sou fraco. Senhor, eu sou fraco. Eu não me aguento. Graças a Deus por Cristo. Porque por Cristo Deus me aguenta. E Deus mantém na sua misericórdia, na sua graça. Ele nos fez agradáveis assim, no amado. Não para nosso mérito. Não para que nós passemos a dar testemunho, né? Vocês veem aqui esse abençoado aqui, filho amado, como que usamos, o filho mimado de Deus. Não! Ele fez isso. Por que Deus faz as coisas que ele faz? Porque ele quer. E para louvor da sua glória. Por que nós louvamos ao Senhor? Porque ele é digno. Mas porque ele também nos fez parte do seu povo e da sua família. Quando tu louvas ao Senhor, lembra disso, por favor. Por favor, irmão, não cantamos uma música e daqui os músicos fiquem zangados comigo, porque não vai ser a primeira nem a última, eu prometo. Mas nós fazemos mal, não musicalmente, mas enquanto a atitude. Enquanto a atitude. A última música que cantamos, não estou a lembrar a letra agora mesmo. Mas fala, não é, que se nós recebemos o dom de Deus, sim, e já não vivo eu, mas Cristo em mim. Não sei se vocês já perceberam que na última estrofe o André mudou o tom e colocou um bocadinho mais alto. Porque a música está feita para iniciar baixinho, mas para explodir na última estrofe. Porque nós estamos a proclamar aquilo que Cristo fez em nós. A maioria dos nossos hinos foi escrito dessa maneira. Se aquele hino Sossegai, lembram? Aqueles que conhecem, ali começa baixinho, não é? Tudo não vai cantar, não é porque eu não sei. Mas ao final nós deveríamos explodir. Porque na mente do escritor do hino está justamente essa questão. É impossível nós ficarmos do mesmo jeito. Quando reconhecemos não os nossos méritos, nós não temos mérito, mas o que Cristo fez na cruz por nós. E que a vida que hoje estamos a viver não é porque nós conseguimos, mas é na fé daquele que nos amou e se entregou a si mesmo, ou a si próprio por nós, a si mesmo por nós. Irmãos, tem que mudar a nossa maneira de enxergarmos a vida. Tem que mudar. As nossas prioridades estão totalmente fora de foco. Sim? O que é o mais importante na tua vida? Deveria ser o teu relacionamento com Deus. Por cima de qualquer outra coisa. Por cima de qualquer outra coisa. Estava a brincar com Marcos nesses dias. Os horários da taça
do mundo, não é? Vai ser complicado para nós. Todos os jogos são de madrugada. Sim. Eu sei, eu sei que vai haver um mês que eu vou dormir menos. Mas isso não pode impedir o meu relacionamento com Deus. Isso não pode. Puedo desfrutar de un jogo do Mundial? Claro que sim. Mas isso nunca pode ocupar o primeiro lugar da minha vida. Porque eu não preciso de Messi, não sei se Neymar vai jogar, eu preciso de Cristo. Cristo em mim. Porque é por ele que eu sou parte da família de Deus. Então, o chamado dos irmãos nesta manhã e o apelo para cada um de nós. Primeiro, dá a Deus o lugar que corresponde a Ele. Não porque tu achas. Ele é digno. Ele merece. Ele merece receber todo o reconhecimento, todo o louvor, toda a adoração. O tempo todo. Número 2, lembra que se tu eres salvo, a salvação que tu tens não é tua. Tu não ganhaste. Não é pelos teus méritos. Não é porque tu mereces. É porque alguém, Criador do céu e da terra, fez um plano antes que nenhum de nós existisse. E dentro desse plano era que nós fôssemos parte do seu povo. E não somente do seu povo, mas que nós fôssemos filhos, adotados, quando ninguém se interessava, ninguém se importava nisso. E isso tem que mudar a nossa maneira de encarar a vida, de pensar na vida. Temos problemas. Sim, somos seres humanos. Ter problemas faz parte de ser humano. Do conceito do âmago do ser humano. Ter problema faz parte. Lembra quando os homens descobriram o fogo? Como que descobriram que o fogo aquecia? Esquema. E será que doeu? Sofrimento faz parte. Como que os nossos filhos aprendem a caminhar? Como aprendemos a andar em bicicleta? Quem não cai, não sabe o que significa andar em bicicleta. Sim. Irmãos, o sofrimento, dor, problemas fazem parte da vida. Isso não define quem nós somos. Quem define quem nós somos é Deus. E Ele nos chama filhos por Cristo Jesus. E se há alguém no nosso meio que ainda não teve essa experiência, a minha oração e o meu rogo, o meu clamor é: pensa nesse Deus. Um Deus tão grande, tão poderoso, tão soberano, mas que está interessado no relacionamento pessoal. Tão interessado que ele mandou seu Filho Jesus Cristo para morrer. Estamos a falar na escola unical. Viver uma vida que nós não conseguimos viver. E morrer a morte que nós merecíamos viver. Não pela tua causa, mas porque isso era bom para ele. E para que pela eternidade o seu nome seja glorificado. Lembra, irmãos, nas suas casas, leiam Apocalipse 4 e 5. Sim? Mas leiam devagar. E tentem, sem cair, sem quebrantar o segundo mandamento, mas tentem imaginar o que significa milhares e milhares e milhares de pessoas e anjos louvando a Deus e falando: Santo, Santo, Santo. E Jeová é o Senhor dos Exércitos. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, carecemos da tua ajuda, Senhor. Carecemos da tua ajuda, primeiro para conhecer-te. Nós pedimos perdão nessa manhã, Senhor, por não reconhecer quem eres tu.
Nós não precisamos definir o nosso Deus por completo, isso é uma coisa impossível. Mas sim precisamos louvar, bendecir, reconhecer quem é o nosso Deus. Único Deus, Criador dos céus e da terra. Grande em poder, grande em misericórdia, grande em graça, Salvador, sustentador do universo e das nossas vidas. E a quem nós temos o privilégio de chamar Pai. Senhor, nós te louvamos nessa hora. E pedimos, Senhor, aplique as nossas vidas, longe de nos acharmos alguma coisa por reconhecer e entender a tua eleição, o fato de ser predestinados. Mas isso, Senhor, nos leva a reconhecer a nossa condição de dependentes totalmente da tua graça, do teu auxílio, Senhor. Aplica a tua palavra em nossas vidas. Permite-nos viver nessa realidade. Auxilia aqueles que estão fracos, Senhor, no seu relacionamento contigo. Quebranta os corações dos rebeldes, Senhor. Salva aqueles que ainda não conhecem Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Oramos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios. Capítulo 11. Vamos ter o nosso tempo de participar da ceia do Senhor. Quem que pode participar? A quem que nos convidamos a participar? De todos aqueles que foram batizados por imersão numa igreja evangélica, baptista, ou aquela que acredita igual que nós. Aos que ainda não passaram pelas águas do batismo, nós pedimos, por favor, que se abstenham, não se abstenham, não participem, por aquilo que nós vamos ver agora na palavra do Senhor. Quem participa tem que fazê-lo de uma maneira digna. Nenhum crente, irmãos, nenhum crente em Cristo Jesus tem o direito de rejeitar a ceia do Senhor. Pastor, eu pequei. Há perdão em Cristo Jesus. O que é necessário fazer? Confessar o pecado, arrepender-se do pecado, e ser perdoado, e acabou. Tu e eu somos mais sábios que Deus. Nós não temos o poder de solucionar o problema. Somos convidados à mesa. Somos convidados à mesa. Como filhos, temos o privilégio de participar disso. Diz a palavra do Senhor, 1 Coríntios 11, verso 23 ao 32. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Vou convidar meus irmãos, a irmã Odete e o irmão Ademar, se podem me ajudar aqui na frente a entregar os elementos da ceia, por favor. Vou pedir
Podemos por dar graças pelo pão. Irmão Ademar, por favor, dá graças pelo cálice também. Oramos. Pai querido, muito obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, também por essa liberdade que nós temos e podemos estar reunidos em qualquer lugar, Senhor, proclamar o Teu Evangelho. E nesse momento também podemos tomar a ceia, Senhor. E seja abençoando esse pão que representa o corpo de Cristo. Pai, muito obrigado. E abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu Deus e Pai, somos gratos por esse momento que podemos estar na tua casa, te louvando, te agradecendo por tua grandeza, que sempre podemos vivenciar e aprender da tua palavra. Obrigado pelo sacrifício que tens feito lá na cruz por nós, que tens derramado o teu sangue pelos nossos pecados. Senhor, que pedimos perdão, que tantas vezes falhamos e não te obedecemos a tua palavra, mas, Senhor, que teu Santo Espírito possa nos fortificar e nos direcionar em tudo que fizermos. Senhor, obrigado por teu grande amor que tens feito pela humanidade e por cada um de nós, por mim, Senhor, que pelo teu sacrifício podemos ter a salvação. Em nome de Jesus. Amém.